Oi, gente, aqui é o Pablo e sejam bem-vindos ao primeiro vídeo do volume 2 do curso de Física para o Ensino Médio da URGS. Aqui onde, nesse momento de pandemia, onde nós não podemos fazer as nossas aulas presencialmente, eu e os meus colegas estamos preparando vídeos para que, em conjunto compunham as aulas, que vocês vão poder aproveitar aí da casa de vocês. E eu espero que vocês possam aproveitar bastante. Se vocês já fizeram o curso Física para o Ensino Médio 1, melhor ainda. Mas se não, também não tem problema. E o curso Física para o Ensino Médio 2 começa falando sobre eletrostática. E como primeiro vídeo da primeira aula, eu e a Milena vamos estar falando um pouquinho sobre a estrutura da matéria. Nós estamos fazendo vídeos separadamente, para deixar claro. E caso você esteja assistindo esse aqui primeiro, vale a pena e dar uma olhada no vídeo da Milena também. Porque mesmo que a gente aborde o mesmo tema, às vezes a gente aborda de maneiras diferentes e complementares. Falando sobre a estrutura da matéria, né? Uma introdução histórica ao assunto e falar um pouquinho sobre as implicações que isso tem para a eletrostática. Já que esse vídeo pode ficar um pouquinho grande, eu já vou aqui dar uma pincelada geral no que pode aparecer. E primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a antiguidade, como se acreditava que se estruturava a matéria na antiguidade, especificamente na Grécia Antiga. Depois a gente pula para a modernidade, ali para os séculos 17 até o século 20, e vemos um pouquinho sobre como a estrutura da matéria era entendida nesse período. E depois a gente fala um pouquinho sobre o processo de eletrização, aqui é aquela pincelada sobre eletrostática. E como o estudo da estrutura da matéria impacta no nosso entendimento sobre a eletrização. Então, vamos passar aqui para a antiguidade, voltamos no tempo, e vamos começar falando sobre a escola materialista. Basicamente, nesse estudo da estrutura da matéria, a gente pode dividir os pensadores da Grécia Antiga em dois grupos, o materialismo e o idealismo. Falando um pouquinho sobre materialismo antes, até por ser cronologicamente os seus filósofos aparecem antes. No materialismo, os filósofos normalmente vão tomar a matéria como sendo formada por um princípio, por uma substância única e que está em constante movimento. Vocês vão acabar tendo melhor entendimento disso ao longo da minha fala, mas resumindo seria isso no materialismo. Um princípio único que fica em constante movimento e mudança. E bom, vocês já estão vendo aí, vamos falar sobre o Tales de Mileto, que acreditava que toda a matéria era composta pelo elemento água. E as ideias de natureza baseadas em água também existiam na Índia e na Babilônia, mesmo na época do Tales. Porém, o filósofo grego vai diferenciar a sua posição de que existe uma essência única na matéria, dizendo que ela é baseada em lógica e não em religião. Assim, na Índia e na Babilônia, esse entendimento ele podia ser mais baseado em religião, e o Tales vai dizer, não, eu não tenho tanta influência disso, eu sou mais na lógica. O que, assim, tenho minhas dúvidas também sobre a veracidade de tudo isso. Até porque a gente não sabe até que ponto as ideias do Tales foram influenciadas pelas ideias de outros lugares, como as próprias ideias da Babilônia. E bom, o Tales dizia que a existência de uma essência única corresponderia a ter uma filosofia mais simples. E esse princípio de filosofia simples influenciou outros filósofos gregos, mesmo que a realidade não seja de fato tão simples, né? No final das contas, dizer que a matéria é composta por uma única essência foi até mais importante do que definir que essa essência era a água.
já que esse princípio de simplificação da filosofia é algo que, de certa forma, ainda perdura e pode ser observado em alguns conceitos científicos modernos, como o princípio da minimação. E bom, seguindo o Tales, vem Anaximandro de Mileto, que também define uma substância fundamental para compor a matéria, e essa substância seria chamada de apeiron, que uma tradução assim do grego seria algo como o infinito, ou melhor, o indefinido. E essa substância, ela não seria como nenhum dos elementos que a gente tem contato na natureza. Segundo Anaximandro, apeiron era eterno, indestrutível e infinito, além de não necessariamente ser percebido pelos sentidos. Assim, olfato, visão, audição. Ele poderia ser imperceptível. O apeiron também devia estar em eterno movimento, como vocês podem perceber aqui no materialismo, o que acabaria por gerar diferentes formas e corpos nesse eterno movimento, ao mesmo tempo em que busca eternamente o equilíbrio, e não necessariamente encontra. Em seguida vem Anaxímenes de Mileto, o qual adota o ar como uma substância fundamental, o que de certa forma é um retorno à filosofia um pouco mais sensorial que tinha o Tales, em contraposição ao Anaximandro, em que você não podia detectar o apeiron. Aqui você detecta o ar pelos sentidos, ao mesmo tempo em que o Anaxímenes considera que o ar acaba tomando a forma de tudo na natureza a partir de suas qualidades de rarefação e densidade. Assim, variando a densidade, o ar poderia tomar a forma de enfim, qualquer matéria, de acordo com Anaxímenes. E essas características de rarefação e densidade, sendo opostas, estariam envolvidas no movimento perpétuo executado pelo ar, se tornando ou deixando de ter diferentes formas. É a mesma coisa, eterno movimento aqui. Depois nós temos Heráclito, de Éfeso, que toma o fogo como a substância fundamental. Mas vale perceber que não era exatamente o que a gente conhece como fogo hoje. Seria algo mais parecido com o que a gente chama hoje de energia. Seria menos um material e mais como a causa das mudanças. Ao contrário dos seus antecessores, o Heráclito acreditava que era possível existir momentos de estabilidade, onde o movimento de mudança da substância fundamental poderia cessar por um tempo em um dado local, em um dado momento. Assim, situações específicas. E por último, e talvez para algumas pessoas o ponto alto do materialismo, seriam as ideias de Leucipo, Demócrito e Epicuro, quando os três propõem que a matéria é formada por um número praticamente infinito de partículas indivisíveis, as quais eles chamaram de átomos. E essas partículas poderiam diferenciar entre si pelas suas formas, densidades e tamanhos. Os átomos também estariam em constante movimento, assim como Tales e Anaxímenes acreditavam que estavam seus elementos fundamentais. Contudo, um traço interessante dessa teoria atômica é que esse movimento acontece no vazio e nada existe no mundo além de átomos e vazio. Sendo difícil de ser comprovada, a existência dos átomos seria justificada pelo Epicuro da seguinte forma: se não há evidência sensível de que está errado, então deve estar certo.
Uma afirmação que faria alguns epistemólogos como Karl Popper infartar, já que o Popper vai dizer coisas do tipo: se uma teoria é impossível de ser verificada, então sequer pode ser chamada de científica. O que, cá entre nós, eu até concordo com o Popper. Bom, e passamos pro idealismo. A escola idealista, ela vai ser caracterizada mais por filósofos que acreditavam que a matéria ela era composta por vários elementos fundamentais, substâncias fundamentais, e que tudo era composto pela mistura desses diversos elementos. E ganha muito destaque aqui as ideias do Aristóteles, que na verdade eram as ideias do Empédocles, o qual dizia que existem 4 qualidades primordiais: o quente, o frio, o seco e o úmido. E a partir da combinação dessas qualidades, seguida da atuação dessas qualidades sobre um tipo de matéria primordial, daria origem às substâncias primordiais. E aqui, as substâncias primordiais eu poderia resumir nesse vídeo. Água, terra, fogo, ar. Mas explicando um pouquinho melhor e fazendo a conexão com as qualidades primordiais, o quente e o seco originam o fogo, o úmido e o frio originam a água, o quente e o úmido originam o ar, e o seco e o frio originam a terra. E tudo no mundo era composto pelas combinações dessas 4 substâncias: o ar, o fogo, a água e a terra. E o que estava fora daqui, no espaço, seria composto por um 5º elemento, o éter, que preencheria tudo e formaria os corpos celestes. Uma outra diferença interessante da teoria do Aristóteles, comparando com a atomista, a teoria dos átomos, é o fato do Aristóteles negar a existência do vazio, ou do vácuo, um princípio que ficou conhecido como horror ao vácuo. Então passamos para a modernidade. E já no século XVII, a gente tem a presença aqui das contribuições do evangelista Torricelli, que realizou experimentos com barômetros e bombas hidráulicas e produziu vácuo, um grande golpe para a teoria aristotélica, o que abriu caminho para as ideias ligadas ao materialismo. Talvez essa tenha sido a principal contribuição do Torricelli nessa área, assim, já que as ideias do Aristóteles foram as principais ideias relacionadas a ciências da natureza ao longo da Idade Média, já que elas eram apoiadas pela Igreja Católica. Um passo importante para a construção de novas ideias seria criticar as antigas, criticar as ideias do Aristóteles. E foi isso que o Torricelli conseguiu fazer. Conseguiu uma prova de que o Aristóteles estava errado. Em seguida, nós temos o Antoine Lavoisier, que junto com outros cientistas chega na conclusão de que toda a matéria é formada por combinações do que até então era um pequeno número de elementos básicos. Segundo Lavoisier, um elemento seria a menor porção de uma substância que ainda mantém as suas mesmas propriedades químicas. E já no século XIX, nós temos Dmitri Mendeleev, que publica, em 1850, a primeira tabela periódica dos elementos, conhecida simplesmente como tabela periódica para a maioria das pessoas. E nessa época já tinha retornado o conceito de átomo indivisível, muito parecido com o modelo
do Leucipo, Demócrito e Epicuro, mas também com algumas melhorias, podemos assim dizer, feitas pelo John Dalton, também do século XIX. Porém, ainda nos anos 1800, no finalzinho aí do século XIX, descobriu-se que o átomo podia emitir subpartículas, partículas que compunham o átomo, e essas partículas tinham carga elétrica negativa, as quais foram chamadas de elétrons. Então aqui é um marco bastante importante, porque o átomo, que era até então considerado o indivisível da natureza, não era mais indivisível, ele podia ter subpartículas. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre modelos atômicos. Como se pensou que a matéria era estruturada a partir do momento que o átomo não era mais indivisível? O primeiro modelo que considera a existência do elétron, enfim, o modelo criado pelo descobridor do elétron, o J.J. Thomson, considera que o átomo seria uma gelatina eletricamente positiva e dentro da qual flutuavam alguns elétrons, por fim, gerando uma neutralidade elétrica no átomo. Esse é um detalhe importante. Em estado de equilíbrio, já se acreditava que o átomo deveria ser eletricamente neutro. Então, se o átomo emitia o elétron, que era uma partícula negativa, então também se postulava que o átomo deveria ter cargas positivas dentro dele. E bom, o modelo seguinte é elaborado pelo Ernest Rutherford, que observa que as cargas positivas do átomo, assim como a maior parte da sua massa, deveriam estar concentradas em uma pequena região central. Assim, cria um modelo que se assemelha a um sistema planetário. Seguindo, a gente tem o modelo do Niels Bohr, que parte do modelo do Rutherford, estabelece que os elétrons só poderiam girar em torno do núcleo em órbitas bem estabelecidas. E essas órbitas, elas também poderiam conter somente números bem estabelecidos de elétrons. E aqui o modelo mais atual, que seria o modelo do Erwin Schrödinger, que explica o movimento dos elétrons não como simples órbitas em torno do núcleo, mas sim como uma região ou nuvem de probabilidade ao redor do núcleo, dentro da qual é possível encontrar o elétron. O elétron não mais gira simplesmente em torno do núcleo, mas sim ele pode estar se movendo em algum lugar amplo ao redor do núcleo. Falando um pouquinho sobre partículas subatômicas, e aqui, tomando algo um pouquinho mais parecido com o modelo do Niels Bohr, que didaticamente é um pouquinho mais fácil de representar, né? As representações visuais do modelo atômico, elas normalmente exageram o tamanho das partículas. A distância do núcleo até onde os elétrons normalmente ficam, o que a gente poderia chamar de raio do átomo, caso o átomo fosse uma esfera, é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo do átomo. As partículas subatômicas também têm carga elétrica. O próton tem carga positiva e o elétron tem carga negativa, ambas de mesma magnitude. 1,6 aproximadamente, né? 1,6 vezes 10 na menos 19 Coulomb. Coulomb é a unidade de carga elétrica. E quando existe o mesmo número de prótons e elétrons em um átomo, significa que o átomo está, como um todo, eletricamente neutro, não apresentando comportamento elétrico positivo ou negativo. Os nêutrons, eles apresentam carga elétrica nula ou igual a zero. Aliás, só existem dois tipos de carga elétrica, positiva e negativa. E sim, poderia ser qualquer dois nomes, como verde e vermelho,
Mas quando o Benjamin Franklin nomeou as cargas dessa forma, fazia algum sentido que os nomes fossem positivo e negativo. Eu não vou me prolongar nessa história do Benjamin Franklin, mas quem quiser saber um pouco mais, eu recomendaria um vídeo que eu mesmo fiz sobre a história da corrente elétrica e explica razoavelmente bem, assim, modéstia à parte, essa questão do nome das cargas. O link para esse vídeo vai estar na descrição. Outro conceito importante para a gente é o conceito de elétrons de valência. Bem, os elétrons se distribuem em camadas ao redor do núcleo, de acordo com o modelo do Niels Bohr. E cada camada representando um estado de maior ou menor energia, e na medida em que um átomo tem mais elétrons, mais camadas são preenchidas. Os átomos mais complexos conhecidos hoje têm até 7 camadas. Em um átomo qualquer, a camada de mais alta energia que abriga algum elétron é a chamada camada de valência. Ali se encontram os elétrons mais fracamente ligados ao núcleo. Essa tal camada de valência é justamente importante porque é dali que normalmente vão sair elétrons, caso o átomo sofra algum evento que possa retirar elétrons dele. E é ali onde normalmente vão se abrigar os novos elétrons, caso o átomo receba elétrons. Quando ganha ou perde elétrons, deixando de ser eletricamente neutro, o átomo passa a se chamar íon. E por último, vamos falar um pouquinho sobre eletrização. Corpos grandes, ou também chamados macroscópicos, compostos por muitos átomos, também podem perder ou ganhar elétrons. E esse processo se chama eletrização, onde o objeto pode acabar negativamente carregado caso ganhe elétrons, ou positivamente carregado caso perca elétrons. E a eletrização pode acontecer de 3 formas. A primeira delas seria por atrito. Ao esfregar 2 objetos, é possível que ambos terminem eletrizados. Se isso vai acontecer, com que intensidade vai acontecer, e quem fica positivamente ou negativamente carregado vai depender dos materiais de que são feitos os objetos. O exemplo clássico desse fenômeno é a régua, ou pente, ou caneta de plástico que é atritado com um pedaço de lã. Se você fizer isso com um pente, por exemplo, pode aproximar o pente de pedacinhos de papel picado, que é a que eu representei como pentágonos, e vai poder ver que o papel é atraído pelo pente, mesmo que o papel não esteja eletrizado, mas o pente vai estar. Já deixando claro aqui, eu não pretendo exaurir esse tema sobre eletrização, até porque vai ser tema de outro vídeo dessa mesma aula, mas vale a pena fazer aqui um pincelado geral sobre esse tema. Sobre esses pedacinhos de papel, eles ainda podem ser eletrizados pelo pente, na verdade. E isso sem nenhum contato. Só precisa que a superfície na qual o papel esteja seja boa condutora de eletricidade. Se o pente de plástico estiver negativamente carregado, por exemplo, a aproximação do pente com os pedaços de papel faz com que os elétrons dos pedaços de papel se desloquem, se afastando do pente. Se a superfície onde o papel esteja for boa condutora, ainda é possível que os elétrons saiam do papel, resultando em um excesso de cargas positivas no papel. E isso significa que o papel fica positivamente carregado. Ele fica eletrizado positivamente. E essa forma de eletrizar objetos é chamada de eletrização por indução. A terceira e última forma de eletrização pode ser observada na mesma cena do pente. Independente de o papel ficar eletrizado ou não, a polarização das cargas elétricas do papel causada pela aproximação do pente com uma região eletricamente positiva
do papel mais próxima do pente faz com que o pente negativamente carregado atraia os pedaços de papel, já que negativo atrai positivo. Os opostos se atraem e, quando for igual, se repelem, né? E o papel pode saltar em direção ao pente ou mesmo grudar no pente. Quando os pedaços de papel grudam no pente, os elétrons em excesso que existiam no pente são transferidos para o papel, o qual também acaba negativamente carregado, e esse processo é chamado de eletrização por contato. Por fim, o pente e o papel negativamente carregados, ambos se repelem e o papel cai. Bem, e terminada essa explicação sobre eletrização, eu termino esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Sim, eu acredito que foi bastante conteúdo e eu tentei correr um pouquinho. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com qualquer um dos professores do curso, ou mesmo colocar o comentário aqui embaixo no vídeo. Tanto faz. Importante que vocês possam sanar suas dúvidas, ou mesmo fazer qualquer outro tipo de crítica ou comentário. Nos vemos numa próxima aula. Então, até mais!